Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Deus Santo, diante da tua presença, nós declaramos a Ti que somos pecadores, que somos falhos, que somos insignificantes. Nós reconhecemos a nossa natureza, nós reconhecemos que não somos merecedores de absolutamente nada, mas nós nos reunimos aqui, Senhor, por causa da Tua graça, e rogamos a Tua misericórdia. Ajuda-nos para que possamos aprender a Tua palavra, para que o Teu reino possa avançar. Abençoe a cada coração, para que seja uma boa terra. Neutraliza todas as armas, meu Deus, nos lugares celestiais que são contra esta igreja, o organismo que deseja muito o arrebatamento da igreja. Abençoa todas as igrejas, todos os pastores que levam a Tua obra com seriedade, pastores que são anônimos, mas que choram, que se arrependam, que se convertem todo dia quando leem a Tua palavra. Faça o Teu reino avançar, seja numa igreja tradicional, seja numa igreja pentecostal, seja numa igreja que esteja aqui no Brasil, que esteja na África, que esteja na Europa, que esteja na Ásia. Não importa, meu Deus, não importa a cor da pele, a condição social. Esta igreja que verdadeiramente é Tua e aguarda o arrebatamento da igreja, e que lhe serve com sinceridade de coração, e que lhe adora em espírito e verdade. É por estes que eu oro. Pai, faça o Teu reino avançar, e que tudo converja para a Tua glória, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nome de Jesus. Assim nós pedimos e cremos. Amém, e graças a Deus. Por muito tempo, eu meditei nesta passagem especificamente. E nestas palavras, está consumado. Já ouvi mensagens muito boas. Entretanto, todavia, também, algumas bobagens. O Senhor Jesus, quando disse está consumado, ali é algo fundamental para a tua vida. Tem pessoas que levam isto para a prosperidade, tem pessoas que levam isto para as bênçãos terrenas, tem pessoas que levam isto a vitória e vitória. Mas entendam bem o que eu vou dizer, por favor. Tudo isto não tem nada a ver com as palavras está consumado. Jesus deixa bem claro que o reino dele não era aqui. Quando ele está no embate ali com Pôncio Pilatos, ele fala isso, ele fala dessa forma: se o meu reino fosse aqui. Ou seja, o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus não está no campo material. Todas as pregações que levam para o campo material de prosperidade, de vitória, de bênção, não tem nada a ver com o reino que Jesus veio estabelecer na terra, que é um reino celestial, é um reino espiritual, que é um reino de salvação. E a palavra consumado, ela significa, um processo findo, é um procedimento acabado. A palavra consumado, ela significa que tudo se finalizou satisfatoriamente. Isso significa consumado. E esta passagem, estas palavras, está consumado, está intimamente conectadas. Essas palavras estão correlacionadas, elas estão atreladas a
3 aspectos que eu gostaria muito que vocês anotassem. Há 3 aspectos. Quando Jesus fala está consumado, o primeiro aspecto está atrelado à eternidade. O segundo ponto é a kairos. E o terceiro é cronos. Então estas palavras estão atreladas à eternidade, a kairos e cronos. E deixa a sua atenção para o que o Espírito Santo deseja lhe ensinar, porque estas palavras, elas serão significativamente importantes para a tua vida espiritual, nesse tempo difícil que a igreja organizada está vivendo. Como assim? Está consumado, está atrelado a 3 aspectos: eternidade, kairos e cronos. Sim, preste bem atenção. Deus é o autor da salvação. Deus, ele é o autor. E todos os teólogos, é um ponto passivo isto. Quem desejou a salvação foi Deus. O que é importante nós aprendermos é quando e como ocorreu a salvação. E o que nós precisamos entender? Quando? Se nós lermos o texto em Gênesis 3,15, e se nós ficarmos só neste texto, que Deus fala à mulher que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, sugere que Deus estabeleceu o plano da salvação. O que é um plano, irmãos? O que é um plano, irmãs? São métodos, são conjuntos, é um conjunto de métodos para buscar um propósito satisfatório. Isso é um plano. O que é um plano? É um conjunto de métodos para alcançar um propósito satisfatório. Quando você tem um plano, você faz um conjunto de métodos, a forma que você vai desenvolver para buscar uma finalidade. Então, quando nós lemos para Gênesis 3,15, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, marque esse versículo para ler em casa e medite nesse versículo. Deus fala, Deus ele dá um juízo ao homem, Deus dá um juízo à mulher e Deus dá um juízo à serpente. E Deus fala desta forma: e da semente da mulher vai nascer um. Está dizendo que na mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, olhando para esse texto, parece que foi ali que Deus estabeleceu o plano da salvação. Contudo, a Bíblia Sagrada, lá em Efésios capítulo 3, verso 9 e 11, eu vou ler e vocês anotem, por favor. Olha como Paulo escreve, lá no verso 9, no capítulo 3, a epístola aos Efésios: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que interessante. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. A palavra eterno aí. Olha a palavra eternidade. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz o João escrevendo, fala que o Cordeiro, referindo a Cristo, estava morto antes da fundação do mundo. Pastor, o que o Senhor quer nos ensinar? Que olhando para esses textos, fica claro e evidente que Deus planejou, ele planejou a tua salvação, a minha salvação na eternidade.
Isso é bem claro. Mas como assim? Deus, na soberania, na presciência, porque Deus, Ele não tem passado, presente e futuro. Deus Ele vive todas as coisas simultaneamente. Deus, Ele sabia da queda do homem. Deus sabia que o homem iria lhe desobedecer, e Ele já havia estabelecido um plano na eternidade, antes que este mundo fosse criado, antes que toda a matéria fosse criada. Os textos de Efésios 3, verso 9 a 11, e Apocalipse 13, verso 8, deixa claro, evidente, que Deus planejou, Deus, Ele elaborou. Esta é a palavra que eu quero que vocês fiquem bem claro. Deus elaborou um plano de salvação na tua vida. Então, o primeiro ponto que nós vamos aqui pacificar e ficar de uma forma clara: a palavra está consumado, que é a salvação. A palavra está consumado, ela está atrelada à eternidade, porque foi na eternidade que Deus elaborou um plano de salvação para a humanidade. Segundo ponto, e que é interessante, que quando Deus executa este plano, quando Deus ele coloca este plano em prática, no Kairos. Não entendi, pastor. Kairos significa momento certo, ou seja, tempo exato, tempo perfeito. Isso significa Kairos. Isso está registrado lá em Gálatas capítulo 4, verso 4. E vindo a plenitude dos tempos, olha só a palavra, plenitude, momento perfeito, momento exato, momento certo. Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de uma mulher. Veja só, igreja, que coisa interessante. Deus, então, Ele planeja, Ele elabora um plano na eternidade, e Deus executa no Kairos, no momento exato. Se você parar para analisar, e eu tenho certeza que isso já foi questionamento a você, porque já foi a mim, isso é importante nós aprendermos. Nós poderíamos falar: por que Jesus nasceu naquela época? Você nunca se perguntou? Por que Jesus veio nasceu naquele exato momento? Ele não poderia vir 100 anos depois, ou 100 anos antes? Porque Ele nasceu exatamente naquela época, porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, isso está registrado lá em Isaías capítulo 59, verso 9, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Então tudo que você planeja, tudo que você caminha, tudo que você pensa que seja correto, não é. O que é correto, perfeito, é o que Deus planeja. Os pensamentos dele, o caminho de Deus, eles são mais altos, eles são excelentes, eles são perfeitos. E Jesus, Ele nasce neste momento, no momento exato. Jesus nasce na plenitude dos tempos. Esta palavra plenitude do tempo significa Kairos. Então veja só, está consumado, foi elaborado o plano na eternidade. Essas palavras, está consumado, ela foi executada no Kairos, na plenitude dos tempos, por 3 motivos. Porque 3 povos, eles contribuíram para a vinda de Jesus. O primeiro povo que contribuiu para a vinda de Jesus foram os judeus. Por qual motivo os judeus contribuíram para a vinda de Jesus? Porque eles adoravam o Deus dos céus. O Deus dos céus. Eles conheciam Yahvé. Eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. E eles eles possuíam o Antigo Testamento. Então o povo judeu, os judeus, contribuíram com a vinda do Messias na plenitude dos tempos. O segundo povo que contribuiu com a vinda de Jesus foi o povo grego. Por qual razão? Porque os gregos, eles tinham um anseio em descobrir quem era Deus.
os gregos, eles tinham o desejo, eles tinham a vontade de saber quem é Deus. Eles tinham isso, eles buscavam Deus, eles tinham essa paixão por buscar as coisas espirituais. Então, e os gregos, eles sempre influenciaram o mundo, e o mundo estava influenciado pela cultura grega na época. E os gregos também, o idioma grego era um idioma universal. Então vejam só, por que Jesus nasceu no Kairos, naquele momento, na plenitude? Porque os judeus contribuíram, porque eles conheciam o Deus criador de todas as coisas, e eles tinham o Antigo Testamento. Qual o segundo povo que contribuiu? Foi o povo grego, os gregos, por causa desse anseio por buscar a Deus, que na época isso havia contagiado as pessoas daquela época, e por causa do idioma, ali muitas pessoas falavam o grego. E o terceiro povo que contribuiu para a vinda do Messias foi o povo romano. Existia na época um termo chamado Pax Romana. O que significa Pax Romana? Paz. Roma tinha subjugado Israel. Israel era vassalo dos romanos. O que os romanos fizeram? Deu paz. Então as fronteiras, os caminhos, as ruas foram construídas pelos romanos. Então havia paz, poderia haver o comércio, as pessoas poderiam andar livremente. Aí você fala assim, mas pastor, mas por quê? Mas o que isso tem a ver com esta paz? Com esses caminhos, o evangelho poderia ser propagado. Desta forma, o evangelho poderia ser expandido. Olha que interessante, eu quero que você preste bem atenção nisso, porque às vezes nós não entendemos o agir de Deus, que é tão claro a nós. Nós pentecostais, nós temos um defeito muito grande. Eu quero corrigir vocês. Por favor, deixa eu ensinar vocês. Nós espiritualizamos tudo, e nem tudo nós podemos espiritualizar, porque a Bíblia deixa as coisas muito claras. Então, se há algo espiritual contrário à Bíblia, isto não é de Deus, isto não vem de Deus. Tudo que é espiritual, preste bem atenção que eu estou ensinando vocês, e vocês têm que marcar isso, tem que escrever em caneta vermelha, tem que fazer um asterisco. Tudo que é espiritual contrário à Bíblia não vem de Deus, não pode vir de Deus, porque Deus, ele não pode ir contra a palavra que ele nos deixou como doutrina fundamental. E uma das coisas que está acontecendo hoje, nesta igreja contemporânea, são venda de objetos. As pessoas compram objetos para que esses objetos efetuem a cura. Isso é um bom exemplo. Pastor, isto está de acordo com a Bíblia? Não, porque Jesus falou, de graça recebeis e de graça dá. Então, se a pessoa cobra uma água ungida, um travesseiro ungido, se ela cobra uma vassoura ungida, esta doutrina, ela não é de Deus. Entendam o que eu estou ensinando a vocês. Essa doutrina, ela é uma doutrina humana, para que o homem possa se satisfazer da ganância dele, e se não for, e eu posso falar com toda clareza, uma doutrina demoníaca, porque tudo que é contrário à Bíblia provém dos demônios, provém do mal. Então, tudo que nós espiritualizamos, não podemos espiritualizar algo que é claro na Bíblia. Então, naquela época, 3 povos contribuíram para a vinda do Messias. Contribuíram. Então, vamos lá. O povo judeu, o povo grego e o povo romano. Neste momento, no momento exato, no Kairos, Jesus veio. Jesus, ele nasce de uma mulher. Jesus, ele nasce de Maria. Então vamos entender bem essa passagem de João, no capítulo 19, verso 30, que nós temos muito que aprender nesta noite. Está consumado. Lendo essa passagem, às vezes nós temos uma grande falha em ler esta passagem de uma forma não com muita relevância. Está consumado. Mas veja só, esta palavra, ela está atrelada à eternidade. Foi lá que Deus planejou a tua salvação. Foi lá
que Deus elaborou este plano. Executou como? Em Jesus. Quando? Na eternidade. Como? Na pessoa de Jesus. Jesus nasce no momento exato, no momento que tinha que nascer. E como que ele nasceu? Ele nasceu de Maria, de uma mulher. O desenvolvimento dele foi um desenvolvimento como de qualquer outra criança. Desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento religioso, desenvolvimento como qualquer outra criança. Jesus cresceu como qualquer outra criança. Ele passou a fase de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como você, como eu. Ele foi uma criança, foi um adolescente. Entretanto, Jesus, a partir dos 12 anos de idade, isso é interessante, ele fala com a mãe, dizendo assim: eu vim tratar algo do meu pai. Isso é importante. Jesus fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Eu vim tratar algo acerca do meu pai. E o que é isto que Jesus veio vir aqui à terra? O que é isto? Isto é revelado lá no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 16. Jesus está com os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando sobre mim? Naquela fase, Jesus já havia encontrado com João Batista, Jesus já havia sido batizado por João, Jesus já havia sido tentado por Satanás, Jesus já havia feito alguns milagres, Jesus, ele já tinha o nome de Jesus, o Nazareno, já havia sido propagado naquela época. As pessoas já conheciam Jesus. E Jesus chega aos seus discípulos e faz uma pergunta bem simples, bem óbvio: o que eles estão falando sobre mim? O que eles estão dizendo quem eu sou? Aí as pessoas começam: mas uns falam que o Senhor é o Elias, outros falam que o Senhor é o profeta. E aparece Pedro, e Pedro faz uma revelação, a qual é muito interessante. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não revelaste a carne e o sangue, mas revelaste o que está no céu. Ou seja, Pedro olha para aquele homem, Pedro olha para aquela pessoa e fala desta forma: tu és o nosso Deus. Estas são as palavras de Pedro: tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Redentor. Naquele momento, Satanás trava com Jesus uma batalha. Veja só, isso é muito relevante. Naquele momento, Satanás trava com Jesus uma batalha. Tem pessoas que falaram que Satanás, ele matou Jesus, que Satanás, ele desejou a morte de Cristo. Mas isso não é verdade. Satanás, ele não queria que Jesus morresse. Presta bem atenção. Satanás, ele não desejava, ele não queria que Jesus, ele fosse o homem que se entregasse na cruz. Como assim, pastor? Quando Jesus fala que é Cristo, ele fala desta forma aos discípulos: é necessário que eu vá a Jerusalém e que eu padeça, e que eu sofra, e por fim que eu morra. Quem volta a falar com Jesus? Pedro. Olha o que Pedro fala. Pedro fala dessa forma: não, Senhor, de forma alguma, de forma nenhuma, isto vai acontecer contigo, de forma nenhuma. Ou seja, que Satanás influenciou Pedro? Que Satanás colocou na mente de Pedro? Tentou impedir Pedro, tentou impedir Jesus, tentou não deixar Jesus fazer a obra redentora dele. Naquele momento, Jesus, ele inicia uma batalha com Satanás. Qual que era o objetivo de Jesus? Chegar até a cruz, chegar até o Gólgota, chegar até a execução do plano de Deus. Presta bem atenção. Qual que era a intenção de Jesus? Chegar até lá, sem tropeçar nas palavras, sem tropeçar nos afazeres, sem tropeçar nos procedimentos, sem tropeçar no amor, chegar lá de forma perfeita, de uma forma
plena. Qual que era a intenção de Satanás? Impedir Jesus. Qual que era a intenção de Satanás? Fazer ele tropeçar, fazer ele cair, fazer ele desistir. E esta batalha, ela fica uma batalha ferrenha, ela fica uma batalha no auge, ela fica uma batalha mais tão espetacular, que Satanás, ele tenta amedrontar Jesus. Satanás tenta colocar medo em Jesus, nos 7 julgamentos que Jesus passa, e Satanás tenta angustiá-lo, tenta entristecê-lo de tal forma a ponto de desisti-lo. É por isso que lá no Getsêmani ele começa a suar, e o suor transforma em gotas de sangue. Mas deixa eu falar algo a você: Jesus, ele era um filho amado de Deus, ele jamais ia desistir, e na oração dele ele fala desta forma: Pai, que não seja feita a minha vontade. Olha a natureza humana de Jesus. Quando você lê esta passagem, é uma passagem, parece uma passagem tão simples, não é? Ali está, naquele momento no Getsêmani, naquele momento de oração, naquele momento é a maior batalha que Jesus trava, é a maior guerra que Jesus está combatendo. Deste lado está o perfeito Cordeiro, Filho de Deus, e do outro lado está toda a potestade maligna, Satanás com seu exército, com seus principados, tentando impedir Jesus de realizar um plano de Deus elaborado na eternidade, que no Kairos, no momento exato, está sendo executado. Deixa eu falar algo a você. Quantas vezes você guerreou uma guerra espiritual? Quantas vezes você batalhou uma guerra espiritual na oração, no jejum, gemendo no quarto, sem a esposa ver, sem o esposo ver, e o seu gemido você diminuía para não acordar ninguém, a angústia queimando o seu coração, a tristeza, ela vem de uma forma avassaladora, ela vem de uma forma como um avalanche, para tentar fazer você desistir, tentar fazer você parar. Quantas vezes isso aconteceu na tua vida? Quantas vezes? E naquele momento de batalha, de guerra, você se viu só. Você se viu, parece que você estava abandonado. E você clamava a Deus: Senhor, seja comigo, não me abandone, mostra-me que está comigo. Se você já viveu isto, você entende que Jesus passou, ou pelo menos dá para supor o que ele passou. Jesus, ele não desistiu. Presta atenção. Ele foi surrado. Presta bem atenção. Ele foi surrado. Ele foi humilhado. Houve tanto sangue na pessoa de Jesus. Ele foi moído. Isaías fala no capítulo 53 a situação que ele ficou. E quando ele está passando por tudo isto, ele não abre a boca. Ele não fala absolutamente nada. Silêncio. Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, todos contra o mestre. E ele em silêncio, mudo, calado. Era Jesus ali. Era Jesus. Qual que é o problema desta igreja de hoje atual? Não se coloca no lugar das pessoas. Não se coloca no lugar do próximo. Você nunca vai entender esta palavra se você não se colocar no lugar dele. Olha para um lado, um querendo a tua morte, olha para outro querendo a tua derrota, olha para outro desejando você pregado na cruz.
pregos entraram nas mãos dele, pregos entraram nos pés, agonia, sofrimento, não falou nada. Deixa eu falar algo para você. Sabe quem planejou Jesus passar por isto? Foi Deus. Por que Deus fez isto? Deus planejou isto. Era um plano de Deus, devido à desobediência dos homens. Quando Deus planejou isto? Na eternidade. Como Deus executou isto? Na pessoa de Jesus, no Kairos, no momento certo, exato, perfeito. Quando Jesus, ele passa por tudo isto, no auge dos seus 33 anos, ele está pregado na cruz, e ele está com sede, ele está com muita sede, e ele fala desta forma: dá-me água. Ele poderia falar qualquer coisa, mas ele pede água. Os soldados romanos pegam uma esponja, molha no vinagre e coloca na boca do teu mestre, do meu mestre, do Senhor Jesus. Ali poderia sair qualquer palavra de nossas bocas. Estou cansado, presta bem atenção, quero desistir, quero parar, não aguento mais. Poderia sair de nossas bocas quaisquer palavras poderiam sair das nossas bocas. Deus me abandonou, não aguento essa luta. As palavras deles, de Jesus, foi: está consumado, está consumado, está consumado. Naquele momento, o plano de Deus elaborado na eternidade, executado em Jesus, teve o seu propósito satisfatório no Cronos. Não entendi. Está consumado, está atrelado à eternidade, ao Kairos e Cronos. O que é Cronos? É um tempo determinado para que todas as coisas se vão. É o nosso tempo. Nós, seres humanos, nascemos e morremos. Sabe o que nós somos? Preste bem atenção. Nós somos palhas secas diante de um fogo avassalador. Nós somos palhas, nós somos papéis, nós somos linhas finas diante de fogo. Nascemos, nós desenvolvemos e rapidamente morremos. Quando Jesus fala desta forma, está consumado, depois de lágrimas, depois de humilhação, depois de sangue, naquele momento, ele proporcionou à humanidade salvação. Palavras extraordinárias. Não teve homem na face da terra, Hitler, Mussolini, não teve Trump, Obama, Clinton, não teve Pedro II, Dom João VI, não teve Isaac Newton, Albert Einstein, não teve homem, filósofo, não teve cientista no mundo que recitou, que declarou, que falou palavras tão significantes para a humanidade. Se teve um homem que falou algo que mudou a história da humanidade, se teve palavras mais significativas, mais relevantes, mais extraordinárias, mais maravilhosas, são esta. Grave bem esta palavra e durma com essas palavras: está consumado. Quando ele berra dessa forma, está consumado. O plano de Deus elaborado na eternidade, executado no
presença, no Cronos. Eu não entendi. Quando Jesus fala assim, está consumado, o véu do templo se rasga, e este plano se finaliza em você, se finaliza na tua família, se finaliza na tua descendência. Este Deus tão todo poderoso, tão pleno, tão absoluto, Ele executou um plano em Jesus para se findar em você. É por causa disso que nós somos salvos. É por causa disso que nós temos a esperança de morar com Deus. É por causa disto. É por causa... Irmãos, minhas irmãs, entendam por favor. Se nós somos cristãos, o único motivo é por causa desta atitude que Deus planejou na eternidade, executou em Jesus, e a finalidade foi em você. Nenhuma palavra pode alegrar mais a tua alma do que esta palavra. Nenhuma palavra. Olha o que eles estão dizendo hoje. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção. Parem com isto. Olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus fez para a tua família. Olha o que Deus fez para os teus filhos. Essa palavra de vitória que eles falam, essa palavra de bênção, essas palavras são pífias, são insignificantes, essas palavras são irrelevantes, essas palavras não significam nada diante de um Deus que entregou o próprio Filho por você. É isto, é o nosso combustível, é Cristo. O nosso combustível é Cristo. Presta bem atenção, quando ele diz dessa forma, está consumado. O que Deus fez na tua vida é para a eternidade. As palavras de Jesus assim, está consumado. Jesus, ele diz dessa forma, agora vocês, aqui da Assembleia de Deus Madureira, em Parque Guaianazes, vocês têm acesso a Deus. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de ninguém. Mas como assim, pastor? Quando vocês dobram os joelhos lá no quarto, vocês têm acesso a Deus. E antes da cruz? Não. Nós só temos acesso a Deus por causa de Jesus. Por estas palavras, está consumado. Esta palavra te garante a tua filiação com Deus. Não entendi. Estas palavras te garantem como filho e filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. O que estas palavras me garantem? Estas palavras te garantem um Consolador. O Espírito Santo de Deus só habita em vocês por causa dessas palavras. Ah, pastor, mas o Espírito Santo, mas eu quero algo material, eu quero tocar em algo, eu quero... Tudo isto é insignificante diante de ser morada do Espírito. Sabe o que eu quero lhe ensinar? Amar a Deus. Amá-lo da forma que Ele é, amá-lo pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas pastor, eu queria tanto ter uma propriedade, eu queria tanto ter um carro, eu queria tanto ter essas coisas. Tudo isso é insignificante por causa destas palavras. Está consumado. Primeira coisa que essas palavras te garantem: filiação com Deus. E todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A segunda coisa que essas palavras te garantem: a habitação do Espírito Santo. Você é um templo, um tabernáculo, uma igreja, por causa dessas palavras. Está consumado.
quando vocês dobrarem o joelho de vocês, lembre-se dessas duas palavras, hoje à noite, amanhã, e chorem. Deus está consumado. Está consumado. Terceira coisa que essas palavras garantem a vocês: proteção de Deus. Não entendi, pastor. Proteção de Deus. Satanás não tem poder para os filhos de Deus. Satanás não tem como tocar em vocês. As potestades, marquem bem isto, as potestades malignas. Davi fala: eu não temerei mal algum. Este mundo está cercado da potestade maligna, e nós, por causa dessas palavras, não temeremos mal algum. E o que nós temos que fazer? Avançar, andar, caminhar, não parar. Por causa destas palavras, mal nenhum chegará à tua tenda. O que essas palavras te garantem? Essas palavras te garantem, presta bem atenção, estas palavras te garantem o pão nosso de cada dia. Estas palavras te garantem. Por quê, pastor? Porque Jesus fala assim: buscai o reino de Deus e suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O país pode estar em crise, o país pode passar dificuldade. Paulo fala dessa forma: eu sei viver todas as coisas. Se te faltar o pão, o Espírito Santo te dá força para andar. Se te faltar uma veste, o Espírito te dá força para caminhar. Mas nunca vai te faltar uma providência de Deus. Você sempre vai olhar. Olha, deixa eu falar algo para você. Olha para o teu passado. Veja de onde que você já saiu. Seja sincero, seja sincera. Você já imaginou que ia conseguir passar por tudo isso e está aqui? Sabe quem te fez chegar até aqui? Te providenciou o pão de todos os dias. Estas palavras: está consumado. Se tem uma palavra que você tem que gravar no teu coração, e hoje tem que fazer parte da tua vida espiritual, está consumado. Está consumado. Deixa eu falar algo a você. Você é filho, e você é filha de Deus, porque Jesus falou: está consumado. O Espírito Santo habita em você. Por quê, pastor? Porque está consumado. Não tema a potestade, a seta que voa de dia. Por quê, pastor? Porque está consumado. Pastor, nós estamos em crise. Não tema a crise, porque está consumado. E o que eu vou fazer? Caminhar, andar, marchar até Jesus voltar. Por quê, pastor? Porque está consumado. Oh, palavra maravilhosa, palavra maravilhosa, palavra extraordinária, palavra extraordinária. Está consumado.